Mas vocês viram que eu trouxe um guarda-costa extra, né? Que é importante. Mas é uma alegria para mim estar aqui, para minha família. Deus colocou essa igreja no nosso coração, não só por causa do Walter, mas de verdade nós estamos precisando urgente de igrejas bíblicas no Brasil. E eu sempre vou dizer que eu fico muito feliz pelo que Deus está fazendo através de vocês aqui na cidade de São Paulo. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Já faz alguns meses que eu venho meditando muito no Sermão do Monte. E cada vez que eu leio, que eu estudo, que eu revejo, eu vou vendo o quanto Deus ainda quer falar através desse sermão para as nossas vidas. E às vezes é muito difícil sair das bem-aventuranças, porque elas são absoluta e completamente impossíveis de serem vividas. E por que eu digo impossíveis de se viver? Dentre todos os sermões que Jesus fez e que encontramos nos evangelhos, o que hoje em dia traz mais interpretações diferentes é o Sermão do Monte. Aparentemente ele é um sermão simples, mas ele é muito profundo em termos de teologia, e ele é muito profundo em termos de vida. E um dos aspectos que eu vejo muito forte no Sermão do Monte é que ele foi escrito para os crentes. Ele foi escrito, ou ele foi pregado para os discípulos. E Jesus foi muito metódico na construção desse sermão, porque ele, começando com as bem-aventuranças e começando com as bem-aventuranças na ordem que ele fez, na verdade ele foi construindo a vida cristã. O que eu e você devemos ser, segundo Jesus Cristo. Isso é o Sermão do Monte. Então, você está com a Bíblia aberta aí, vamos ler do capítulo 1 até o capítulo 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Isso aqui a gente poderia chamar que é o esqueleto do crente. É a composição de um cristão.
versículo 3, eu vou ficar específico numa delas, mas para a gente entender, versículo 3, bem-aventurados humildes de espírito, pobres de espírito, em algumas Bíblias, pobre de espírito, humilde de espírito, absolutamente reconhecendo que não somos nada diante de Deus, reconhecemos diante de Deus, mais ou menos essa oração do pastor Walter aqui, nós não temos nada para te dar, é impossível para nós fazermos. O nosso louvor, se o Senhor não receber, ele não sai, não passa do teto. Se o teu Espírito Santo não tocar a nossa vida, nós não podemos nada. Deus, nós somos pobres de espírito. Pobres. Esse é o fundamento. Aí ele vem, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque agora eu sabendo, tendo consciência que eu sou pobre de espírito, então agora eu começo a chorar, porque eu sei que se eu agir pela minha vontade, se eu agir pelo meu desejo, eu vou pecar contra Deus, e aí eu preciso chorar em arrependimento. Um é consequência do outro. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, aqueles que não lutam com as suas forças, que não lutam com a sua vontade para resolver os seus problemas. Pelo contrário, eles deixam tudo na mão de Deus. Eles são mansos, eles não vão correr atrás dos seus direitos, como o mundo quer que corra atrás dos seus direitos. Não, eles são mansos. Como Jesus, aprendei de mim que sou manso. Jesus falou, eu vou abrir mão do meu direito em obediência ao Pai. Bem-aventurados os mansos. Aí ele diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, justiça de Deus, aqueles que têm fome e sede da justiça de Deus, que oram por isso, que choram para que tenham seus corações perdoados. Eles são mansos abrindo mão dos direitos e agora eles clamam a Deus por justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que olham para o próximo, olham para os outros com um olhar de misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, nós vamos ficar nesse, porque verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados os filhos de Deus. Todas essas promessas nas bem-aventuranças são para crentes. Serão consolados, herdarão a terra, serão fartos de justiça, alcançarão misericórdia, verão a Deus, serão chamados filhos de Deus. É para nós, é para mim e para você. Mas eu queria focar nesse versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque os limpos de coração verão a Deus. É muito interessante Jesus falar isso. A primeira coisa que a gente entende nessa bem-aventurança é que para Jesus o coração é absolutamente prioridade. Não é suficiente para Jesus limpar o lado de fora, não é suficiente para Jesus um comportamento adequado, não. Bem-aventurados os puros de coração, os limpos de coração. Mateus capítulo 23, se você puder abrir, no versículo 25 e 26, a gente vai ver Jesus falando sobre isso. Que o externo não é exatamente o que ele espera que seja transformado, mas que seja o coração. Versículo 25 diz assim, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. O objetivo de Jesus não é reformar, transformar os costumes da sociedade, mas é mudar os corações dos pecadores, eu e você. Jesus não ficaria satisfeito se, por exemplo, na nossa sociedade não existisse mais atos de adultério. Porque é o que ele diz em Mateus capítulo 5, versículo 27.
Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Agora olha o que ele diz no 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Jesus não está preocupado, ou ele não espera que a mudança seja somente externa. Ele está olhando e trazendo à nossa consciência o sentido de que é o coração que tem que mudar. Não é a religião, não é a aparência, é o coração. Ele está muito focado nisso. Por quê? Porque o coração é o que você é. Estamos em época de eleições. E aí agora, vocês moram numa grande cidade, é diferente de nós que moramos numa cidade pequena. Você não pode sair na padaria comprar um pão que tem um candidato falando com você e te ama e te abraça. Ele te ama. Uma coisa espetacular, aquele amor. Aí você sai dali, você vai tomar uma injeção na farmácia. O farmacêutico está aplicando e fala assim, então, eu também sou candidato. Pastor, eu vou na sua igreja. Não vai não, porque você vai ficar sentado no banco e você é capaz de não gostar do que você vai ouvir. O exterior, o coração lá no secreto dele, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, onde ninguém vê, é ali que Deus está focado em olhar na sua vida. Eu sempre digo isso na igreja. Não faça carinha de santo em nome de Jesus, faça cara de pecador arrependido, porque é para isso que Jesus morreu na cruz, para nos levar ao arrependimento, nós que somos pecadores, porque é lá no coração que temos problema. Lá em Samuel, capítulo 1, deixa eu ver se é capítulo 1 mesmo. Desculpa, gente. Mas lá em Samuel tem uma palavra que diz assim: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. Lembra disso? Deus falando com Samuel, que Samuel queria escolher o sucessor de Saul. E aí ele chega lá na casa do pai de Davi e fala assim, tem esse grandão aqui. Não é por aí. Samuel, não é. Eu não olho a aparência, eu não olho a altura, isso não vai funcionar. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. No coração nós temos o nascimento de todos os problemas que existem no mundo, nasceram no coração dos homens. Tudo que acontece no mundo é resultado de corações ímpios, de corações desviados, de corações frios, de corações com doutrinas erradas, de corações não transformados. É no coração. Mateus capítulo 15, versículo 18. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são estas que tornam o homem impuro. Bem-aventurados os puros. Essas coisas que saem do coração. Versículo 19. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Estas coisas tornam o homem impuro. Mas comer sem lavar a mão, não. Jesus vai bater nessa tecla do coração o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. O coração é crucial na mensagem de Cristo. A mensagem de Jesus está focada no nosso coração. O que nós somos, lá no fundo, lá dentro da nossa vida. Essa é a preocupação principal de Cristo. Jesus não veio porque nós temos maus hábitos. Ele não veio consertar os nossos hábitos e dizer, você precisa abandonar certos hábitos. Ele veio porque nós temos corações sujos que precisam ser purificados. É muito interessante que às vezes a gente se pega vendo o governo
tratando com algumas leis, com algumas coisas, da moralidade visível da população. Trazendo até campanhas que são absurdas, mas no sentido de tentar economizar do dinheiro público, e muita gente aplaude isso. Por exemplo, nós tivemos em julho, eu estava aqui, mas lá na nossa cidade tivemos a Festa do Peão, a exposição, que é muito comum nas cidades do interior, onde acontecem leilões de gado, acontecem muitos negócios, mas também acontecem as festas. E surgiu, na época dessa festa lá, um outdoor na avenida principal da cidade, escrito assim, se divirta com segurança, use camisinha. E haverá distribuição gratuita de milhares lá no parque, então vocês podem ir à vontade e tranquilos. Qual é a intenção disso? Evitar gravidez indesejada, porque vão gerar consumo do dinheiro nos hospitais públicos. Então a moralidade visível fica salva, por dizer, estou preservando o seu dinheiro. Estou conduzindo as pessoas a uma prática de pecado, mas sem custo. E sabe que muito crente acha essa ideia super legal. Nós estamos sendo bombardeados por tragédias de todo lado. O pastor orou aqui a respeito do nosso Brasil. Nós estamos sendo massacrados com crimes, abusos, negligências, violência de todo tipo. E às vezes a gente se pega pensando que talvez parar para pensar se eu vou ver ou não vou ver Deus não é exatamente muito importante, eu preciso é viver. Mas aí Jesus vem e diz assim: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. A pureza não está atada a questões sociais, a pureza não está atada à moralidade visível. Jesus está dizendo o seguinte: os puros verão a Deus, e isso é importante. Aí a gente tem que fazer uma pergunta, ou pelo menos 3 perguntas sobre isso. O que é ver a Deus? O que é ser puro de coração? E como isso se junta? E o que isso tem a ver? Então vamos lá. O que é ver a Deus? Irmãos, em toda a palavra, Deus é Senhor, Deus é soberano, Deus é o Rei absoluto. Ele é Senhor absoluto de todas as coisas. E não teria sentido se nós não entendêssemos que ver a Deus é ser admitido na sua presença. Ver a Deus é ser admitido na presença. Lembra do faraó falando lá com o Moisés? Em Êxodo 10, olha o que o faraó falou para o Moisés. Eu vou abrir lá. Versículo 28. Disse o faraó a Moisés: saia da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que você vir a minha face, você vai morrer. Respondeu Moisés: será como disseste, nunca mais verei tua face. Quando um rei diz: você não vai mais ver o meu rosto, você não vai mais me ver, ele está dizendo: eu nunca mais vou conceder a você o direito de estar na minha presença. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles serão admitidos na presença de Deus. Contrapartida direta disso: os impuros de coração não têm acesso a Deus. Então a primeira coisa que nós temos que entender, que ver a Deus é ter a permissão de ter acesso à presença dEle. Isso complica muito a nossa vida, porque muita gente acha que pode viver uma vida sem compromisso com santidade e estar diante de Deus. Muita gente acha que pode viver uma vida de absoluto pecado e depois ele vai lá e, e pede uma desculpa para Deus: desculpa aí minhas falhas, Deus, mas me abençoa, porque o Senhor está aí para me abençoar, porque o Senhor é Deus e Deus é amor. Não é isso.
estar diante, na presença de Deus, é ver a Deus. Um outro aspecto de ver a Deus é ser impressionado pela sua glória. Ser impressionado por quem Deus é, ser impressionado pelo que Deus faz, ser impressionado pela forma como Deus nos orienta para que vivamos uma vida digna de sermos chamados seus filhos. E isso a gente encontra lá em Jó. Jó capítulo 42. Olha o que acontece com Jó. Eu tenho que ler lá no 42, mas eu não consigo ler só o 42. Então você abre lá no 42, mas eu vou dar uma puladinha lá no 1, porque é muito interessante isso. Jó 42. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E aí vem as características de Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Presta atenção nisso. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó 42. Jó passou tudo que ele passou. Olha o verso 5. Jó 42, 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Mas só depois de toda aquela experiência, depois daquela vivência, depois de ficar impressionado com a glória de Deus, Jó faz essa oração e diz: antes eu só ouvia falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Jó estava impactado com os eventos da sua vida. Ele não negou o Senhor. E ele no final ainda diz assim: e eu só ouvia falar desse Deus, e agora eu o vejo. Praticamente toda a nossa visão espiritual é baseada na obra de Deus, na sua providência, naquilo que Deus vai realizando, bênçãos na nossa vida. Mas alguns de nós passam por experiências que nos impressionam. E sabe o quê? São essas experiências que nos fazem ver Deus. Por isso, se você está numa provação, se você está numa aflição, não desespere. Leia o livro de Jó. Até a esposa dele falou assim: saia desse Deus, ofenda esse Deus, abandone esse Deus. Ele falou: não, você está louca, não, Ele é Deus. E se você está numa aflição, e eu quando estou na aflição, eu falo assim: não, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Mais um ponto sobre ver Deus. Ver Deus é ser consolado pela sua graça. Salmo 27. Você está no Jó 42, virou 10 páginas, aí está no Salmo 27. Versículo de 7 a 9. Olha o que diz o Salmo 27. Ouve, ó Senhor, quando eu chorar em alta voz, compadece de mim e responde-me. Não escondas tua face de mim. Não escondas tua face de mim. Deus, não me tire da sua vista. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Deus, eu quero estar na tua presença. Deus, eu preciso te ver. Não ocultar a face é assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso ver o teu rosto, Deus. Ele me traz segurança. Nós precisamos dessa comunhão, nessa intensidade com Deus, de ver Deus. Quando Deus mostra a sua face,
quando a mão dele se estende favorável, nós nos sentimos consolados. Não significa que os problemas desaparecem, não tem essa promessa na Bíblia, que tudo vai se resolver e será um mar de rosas, no mundo tereis aflições, mas ele diz assim, tenham bom ânimo, eu venci o mundo, e ele vem sobre nós consolando e confortando as nossas vidas. Quando Jesus promete essa recompensa de ver Deus, está a sermos admitidos na presença de Deus, está a sermos impactados com quem Ele é e o que Ele faz em nós. E isso tem a ver com o seu consolo e o seu cuidado com a nossa vida. Isso é ver Deus. E puro de coração. Uma definição de pureza seria nós escolhermos uma única coisa, puramente isso aqui. E é esse o sentido de pureza na Bíblia. Então nós vamos em alguns textos, pelo menos 3 pessoas na Bíblia. Davi, vamos começar com Davi, Salmo 24. Volta uma página aí. Versículo 3 e 4 diz assim: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura aos deuses falsos. Para Davi, coração puro é alguém que foca só em Deus. Não é alguém que busca coisas falsas. Não é alguém que se agarra a falsas promessas. Não é alguém que se agarra a falsas doutrinas. Não é alguém que se agarra a um falso Deus para resolver seu problema. Ele diz, não, não. Aquele que tem as mãos limpas, quem poderá entrar no seu santo lugar? Quem pode estar diante do Senhor? Quem pode ver Deus? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre a ídolos nem jura por deuses falsos. Pureza de coração é desejar a Deus. E absolutamente somente Ele. E Ele não abre mão disso. E é por isso que muitas pessoas dizem assim, mas vocês cristãos são muito radicais. Então, nós somos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos o único Deus vivo e verdadeiro. É só um, é Ele mesmo. A Bíblia é a palavra de Deus e só ela é a palavra de Deus. Sim, nós somos radicais. E aí? Tiago também vai falar um pouco sobre isso. Lá no livro de Tiago, capítulo 4, lá no finzinho da Bíblia, depois de Hebreus, vem Tiago. Olha o que Tiago diz no capítulo 4, verso 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Purificai as mãos, pecadores, purificai os corações, vós, homens de mente dupla. Lembra do Davi? Deus e outros deuses. Agora Tiago vai dizer assim, vocês precisam se aproximar de Deus, purificando as suas mãos e purificando os seus corações, porque vocês têm a mente dupla. Para estar diante de Deus com mente dupla não funciona. Homens de mente dupla, porque estão divididos. Eles querem soluções e correm para o mundo, e querem soluções, eles correm para Deus. Eles querem conselho, eles correm para o mundo. Eles querem conselho, eles correm para Deus. São de ânimo dobre. Hoje eu estou muito bem com Deus, mas aí se alguma coisa saiu errada, eu já não estou tão bem com Deus. Purifiquem seus corações, porque vocês têm mente dupla. Você quer estar diante de Deus? Busque somente a Deus. Porque se você buscar uma coisinha sequer fora de Deus, você desvia completamente e não encontra Deus. É por isso que as bem-aventuranças é para crente. Elas são para crentes. Homens de mente dupla ou estão na absoluta imaturidade da vida cristã iniciando ontem, ou não são nem cristãos. Porque com pouco caminhar na palavra de Deus, você já se depara com esses textos.
Deus é absolutamente soberano. Eu era absolutamente perdido. E Ele me chamou. E na hora que Ele me chamou, minha mente foi transformada. E eu me tornei homem de uma mente só. Mente para Deus. Minha mente é a de Cristo. Eu busco o Senhor. Por isso que Tiago vai dizer que não podemos ser homens de mente dupla. É interessante que aí, se você for no versículo 4, do Tiago 4 aí, Tiago 4,4 vai dizer assim, ó: adúlteros, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Mente dupla não funciona com Deus. Você não vai estar na presença de Deus se você não focar em Deus, se você não buscar a Deus. E Jesus? Mateus capítulo 5. Desculpa, Mateus capítulo 22. Vamos direto no 22. Olha o que Jesus diz. Versículo 37. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Com todo o teu coração. De toda a tua alma. E de todo o teu entendimento. Todo o coração. Não é uma parte do coração, não é dividindo o seu coração com ele e mais alguma coisa. Porque qualquer coisa que entrar no seu coração, além de Jesus, é impureza. Bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus. Deus não aceita absolutamente nada, nada, junto com Jesus para nos encaminhar na vida, para nos dar maturidade espiritual, nada. Bem-aventurados os puros, absoluta, puros. Pureza é lealdade, impureza é infidelidade. Quando nós buscamos qualquer outra coisa que não seja Deus, nas nossas orações, nas nossas súplicas, no nosso falar, estamos praticando impureza. Estamos nos afastando de Deus. Estamos tirando Deus da nossa vida. 1 Timóteo, capítulo 1, tem um texto ali que é bem interessante. Capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 1, olha o verso 5. Paulo explicando para Timóteo o intuito da carta, e ele diz assim: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de um coração puro, de consciência boa, de fé sem hipocrisia. Ele fala de pureza. Um coração procede de um coração puro, de consciência boa, de fé sem hipocrisia. Quando nós tendemos a misturar as coisas ou acrescentar coisas a Deus na nossa vida, à presença de Jesus na nossa vida, nós estamos justamente agindo com uma fé hipócrita. Porque a fé diz que é só Jesus. Ele nos salvou através da fé que o próprio Deus nos deu, fé salvífica, e a fé salvífica nos fez olhar para Ele e fomos salvos. Então, quando eu acrescento qualquer coisa à fé, eu estou dizendo que, na verdade, eu não acredito no que aconteceu na minha vida. O objetivo do coração puro é alinhar-se com a verdade, magnificar a Deus. Ele é o nosso soberano Deus. E se você quiser ser puro de coração, você tem que buscar Deus e somente Deus. Como é que a gente junta tudo isso?
O impuro não é admitido na presença de Deus. Aquele que não se impressiona com a sua glória e com a sua santidade não tem acesso a Deus, nem é confortado pela sua graça, não tem resposta de Deus nas suas orações, não tem nada com Deus. Mas lá em Hebreus capítulo 12, tem um texto que diz assim: Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nós sabemos, santificação é processo na nossa vida. Nós somos salvos cheios de problemas, nós somos salvos cheios de hábitos e costumes errados, e o Senhor vai nos purificando, e Ele vai lavando a nossa vida. Mas quando nós chegamos aqui, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, então nós podemos entender que para estarmos na presença do Senhor, nós precisamos de uma vida de santidade. Nós precisamos de uma vida de santidade. É através da busca de santidade, é através da leitura da palavra, da comunhão da igreja, da participação nos cultos, no prestar atenção, no aprender, é que Deus está trabalhando a nossa santidade. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então eles, os puros de coração, são aqueles que buscam santidade. Não é possível que a gente possa chamar de cristão ou evangélico o que a gente vê nesse mundo aí fora. Gente com a vida absolutamente que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com santidade, não existe nenhuma preocupação com isso. E sou cristão. Não é possível, é incoerente. Sem santificação ninguém verá o Senhor. E quem não ver o Senhor, essa pessoa não é salva, porque ela não verá o Senhor. A resposta de Jesus: bem-aventurados, quem, Jesus? Os puros. Por que, Jesus? Porque eles verão a Deus. Deve ser o nosso clamor todos os dias. Deus, meu coração está puro. Sonda, Deus, o meu coração, ele está puro. Sonda, Deus. O verdadeiro crente não se conforma. Ele não se conforma com o pecado na sua vida. Aquele que é verdadeiramente salvo, ele fica aflito, ele entra em conflito, ele se desespera se ele começa a viver uma vida desregrada. Ele vai clamar ao Senhor. Lá em Provérbios, capítulo 20, tem um provérbio muito interessante. Versículo 9 diz assim: quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Purifiquei meu coração, livre estou do meu pecado. Foi essa pergunta, os apóstolos uma vez fizeram essa pergunta para Jesus: Jesus, quem que pode ser salvo, Jesus? Os limpos, os puros, os que andam em santificação. São esses que verão a Deus. Para os homens é impossível, Mateus capítulo 19, versículo 26. Para os homens é impossível, mas para Deus é possível. Em outras palavras, nós buscamos santidade e Deus vai nos purificando. Nós buscamos santidade através do nosso esforço. Hebreus capítulo 12, esforce-se, busque santidade e Deus responde purificando as nossas vidas. O salmista vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Tito capítulo 2,
diz que Cristo se entregou por nós para purificar um povo para si. A resposta do nosso coração é de estar em comunhão com Deus, buscar comunhão com Deus, estarmos firmes na fé. Firmes, caminhar com segurança, na certeza de que Deus é Deus. As aflições são muitas, vivemos num país de tantos problemas, mas nós temos que olhar para Deus e dizer: Deus é Deus, Ele é o meu Deus, Ele salvou a minha vida, Ele entregou o seu Filho, Deus é Deus e eu quero somente Deus. É Ele, quando você busca assim, que purifica o nosso coração, é Ele. Fortaleça a sua fé. Atos capítulo 15. Fortaleça a sua fé. Olha o que diz Atos 15. Versículo 9. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Purificando-lhes pela fé o coração. Então esteja firme na fé, não vacile, não trave, não dê um passo atrás, fica firme na fé, porque através da fé Ele purifica o meu e o seu coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Eles já choram pelos seus pecados, eles são misericordiosos. Eles sabem que são pobres de espírito, que não têm nada para entregar para Deus. Mas eles buscam santidade para que eles possam ver a Deus. Provérbios capítulo 3, e a gente encerra com isso. Provérbios 3. Versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Irmãos, nós não temos a solução dos nossos problemas. Nós não temos saída para os nossos problemas. Ele tem. E nós precisamos, em nome de Jesus, resgatar isso na igreja de Jesus. Confiança plena nele. Mas é loucura. Mas é assim que é. Confia no Senhor de todo o coração. Não dividido o coração, não mente dupla, não. Confia no Senhor de todo o coração e nem sequer apoie no seu entendimento, porque você vai errar se você for no seu entendimento. É nele. Como é que eu faço, pastor? Leia a Bíblia. Leia bons livros de doutrina. Nós precisamos ter certeza de que éramos e que somos como seres humanos absolutamente depravados, totalmente depravados, e que Ele nos escolheu. Essa é a nossa segurança, irmãos. É nele e não no nosso próprio entendimento. Vamos ficar de pé, vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e a forma como o Senhor escreveu este livro nos guia na verdade, nos guia na vida. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus, pelo Sermão do Monte, pelas bem-aventuranças colocadas ali de maneira tão instrutiva para as nossas vidas, Deus. Nós sabemos que esse tipo de vida que a Tua palavra propõe vai resultar muitas vezes em perseguição, em desprezo, em solidão. Deus, mas nós queremos o Senhor. Só o Senhor.
Deus, usa esta igreja em nome de Jesus para levar a tua verdade aonde eles estiverem, Deus. Nós temos aqui pessoas de tantos lugares, ó Pai, em nome de Jesus, que essa verdade brilhe naqueles lugares, ó Deus, que esses vizinhos sejam incomodados, Deus, em nome de Jesus. Que a verdade que é pregada aqui seja proclamada em todos os lugares nesta cidade e as cidades ao redor, porque nós cremos, ó Deus, nós cremos que quando confiamos no Senhor pela fé, somos purificados no nosso coração, e isso nos dá a certeza e a alegria de sabermos que veremos o Senhor. Abençoa, Pai, este lugar, abençoa esta igreja, abençoa este pastor, em nome de Jesus nós oramos, amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Pode assentar. Pode assentar, irmãos, que